Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 8 de dezembro. Veja agora os destaques dessa edição da BMC News. IPCA de novembro sobe 0,89%, contrariando as projeções do mercado de desaceleração. Empreendedores esperam liberação de 10 bilhões de reais pela Câmara dos Deputados. Projeto que libera a nova fase do programa de crédito voltado para as micro e pequenas empresas para enfrentar a pandemia está parado. E veja também. Após relatório da PEC emergencial, Guedes recorre mais uma vez a Bolsonaro para manter compromisso com teto de gastos. Tecnologia e e-commerce se destacam entre os IPOs nos próximos meses. Ministro das Relações Exteriores da China promete manter acordo comercial durante o governo Biden. Tudo isso e muito mais, agora na BMC News. As bolsas europeias começaram a terça-feira oscilando, com o mercado acompanhando os esforços para aprovar um novo acordo comercial entre Reino Unido e União Europeia após Brexit. Pelo lado positivo, o Reino Unido se tornou hoje o primeiro país ocidental a começar a vacinação contra a Covid-19, com a vacina desenvolvida com a Pfizer em parceria com a Biotech. Nos Estados Unidos, os índices futuros americanos começaram o dia em queda. Por lá, o foco é em torno das negociações de um novo pacote de estímulos para lidar com a crise de Covid-19. Sem um novo pacote de estímulos, milhões de americanos devem perder acesso a benefícios voltados a desempregados no final do ano. A previsão é que esse pacote deva começar a ser votado em junho ao orçamento do país, que vence na sexta-feira. No Brasil, o Ministério da Economia e o relator da PEC emergencial negaram a notícia sobre a flexibilização do teto de gastos, que pressionou os ativos brasileiros na reta final do pregão de ontem. O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou a informação sobre a flexibilização do teto após consultar o presidente Bolsonaro. O relator Márcio Bittar divulgou nota informando que o texto não era final e que a medida não estaria no seu relatório. Nós vamos debater estes e outros assuntos aqui na bancada da BMC News com os convidados do dia. Hoje teremos por aqui o consultor financeiro André Massaro, Rogério Braga, que é gestor da Multimercados da Quântitas, a Ana Elisa, vice-presidente da LCR Capital, e Heloísa Cruz, analista de ações. E o estrategista de investimentos, Marcos Saravalli. Mas antes, vamos ao vivo com a Ananda Vasconcelos para poder ver como é que estão operando as bolsas nesse momento. Bom dia, Ananda. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. O Ibovespa Futuro começou o dia caindo hoje, agora 0,31%, aos 113.410 pontos. Lá nos Estados Unidos, os índices futuros também operando em queda hoje de manhã. Dow Jones caindo 0,39%, S&P caindo 0,48% e Nasdaq caindo 0,36%. Na Europa também, os principais índices da Europa caindo agora de manhã. DAX na Alemanha caindo 0,30%, FTSE no Reino Unido 0,34% e CAC na França caindo 0,73%. Débora. Obrigada, Nanda. Você volta então depois para poder atualizar a gente como é que estão operando aí os mercados pelo mundo afora. Mas agora a gente vai conferir como é que fecharam as bolsas lá na Ásia. Vamos dar uma olhadinha de como que estão agora as bolsas por lá. Todas fecharam em queda. Nikkei no Japão, queda de 0,30%. Xangai na China caiu 0,19%, fechou em queda também. Hong Kong também, queda de 0,76%. Agora vamos dar uma olhada como é que estão as cotações do petróleo, como começou o dia aí. O petróleo WTI está caindo 0,31% e o petróleo Brent caindo 0,25%. Tecnologia e e-commerce devem prevalecer entre os IPOs nos próximos meses. Segundo especialistas, embora as ações da maior parte das empresas que estrearam na B3 em 2020 não terem apresentado nenhum resultado positivo até agora, alguns setores se destacaram nesse período. O forte fluxo estrangeiro registrado no mês de novembro é um sinal disso. Entre os nomes de estreia mais recente estão a Sequoia Logística, que acumula alta de 55% desde a estreia em outubro. A rede de varejo Pets também teve alta de 25,7%. E aí a varejista de materiais de construção Lojas Quero Quero teve alta de 23,8%. E a Track and Field registrou ganho de 22%. De acordo com especialistas em investimentos, nesta lista de empresas que se destacaram agora, a maioria está ligada à tecnologia e ao e-commerce. E para os próximos meses, os especialistas projetam que empresas destes setores ainda vão ser destaques na Bolsa de Valores.
E o IBGE divulgou agora de manhã os dados do IPCA. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo cresceu 0,89% em novembro em comparação a outubro. E foi o maior resultado para novembro nos últimos 5 anos. A alta da inflação foi puxada principalmente por alimentos, bebidas e combustíveis. O índice veio acima do esperado pelos economistas, que projetavam 0,78%. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,31% acima da média da inflação do governo, que é de 4%. E o ministro das Relações Exteriores da China garantiu aos executivos dos Estados Unidos que vai manter o acordo comercial durante o governo Biden. A reunião aconteceu no último domingo em Pequim, durante uma videoconferência. O ministro garantiu que a China continua comprometida com o acordo comercial na fase 1 com os Estados Unidos. O presidente do Conselho de Negócios da China com os Estados Unidos comentou estar satisfeito com o progresso, mesmo que a China tenha ficado abaixo do esperado das metas de aumento das compras de bens e serviços dos Estados Unidos. O representante ainda disse que faz questão de garantir que empresas americanas possam expandir acesso ao mercado chinês, podendo gerar aí um aumento de 30% no crescimento global nos próximos anos. Bom, e agora a gente vai direto para a nossa redação ao vivo para poder ver como é que está a agenda de hoje e também, né, quais são os destaques das capas, principais capas de jornais. Bom dia, Alex. Alex André já está aí posicionado. Bom dia, Alex. E aí, o que a gente tem, começando aí pela agenda, o que a gente tem para hoje, para essa terça-feira? Bom dia, Débora. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. A principal notícia, Débora, é o IPCA, que já saiu, você acabou de comentar, mas também temos um dado bem importante lá nos Estados Unidos, que é a produtividade do setor não agrícola no terceiro trimestre. Para quem não conhece esse indicador, ele mede a variação anual, né, dividido pelos trimestres, no nível de produtividade média dos trabalhadores dos Estados Unidos no setor de bens e serviços, excluindo o setor agrícola. Como que é calculado esse indicador? Ele é calculado basicamente pela divisão do PIB pelo número de horas trabalhadas, tá? Esses são os principais indicadores de hoje, Débora. Maravilha. E para as capas dos jornais, o que você separou de destaque hoje, Alex? Bom, vamos começar no Brasil. Temos a principal manchete no Valor Econômico. Esquema inédito busca viabilizar mega ferrovia. Estado de São Paulo coloca sob pressão, saúde negocia 70 milhões de doses da Pfizer. E Folha de São Paulo coloca que Dória quer aprovação rápida e vacinação no dia 25 de janeiro. Agora, para a nossa capa internacional, vamos para a capa do Wall Street Journal, onde coloca que hospitais estão na corrida para priorizar vacinações dos seus empregados, aí, médicos e enfermeiros das unidades de saúde. Débora. Maravilha, muito obrigada, Alex. Eu fico aguardando você aqui durante a BMC News para poder a gente trazer mais informações aí para os nossos telespectadores. Bom, vamos lá. Então, o Congresso dos Estados Unidos deve votar até essa sexta-feira uma lei que para estender aí o orçamento em vigor por mais uma semana. Isso é para poder evitar a paralisação e ter mais tempo para poder negociar as contas de 2021, assim como as medidas previstas para poder ajudar a economia a diminuir aí os efeitos da pandemia. A atual lei orçamentária vence em 11 de dezembro. Se um acordo não for alcançado até essa data, o financiamento público atual pode parar repentinamente, paralisando aí também o governo. Os líderes dos partidos democrata e republicano decidiram por uma semana extra de negociações ao perceberem que tanto os republicanos como os democratas ainda estavam longe de chegar a um acordo sobre o orçamento completo. Ao mesmo tempo, as negociações sobre um plano de assistência econômica para combater os efeitos da pandemia da Covid-19 continuam nos bastidores. Um grupo de senadores democratas e republicanos propôs um pacote de ajuda de 908 bilhões de dólares na semana passada. Agora o assunto é política. O presidente da Câmara dos Deputados acusou o governo de ter antecipado o processo de sucessão para travar os trabalhos. Rodrigo Maia fez a declaração alegando que o governo estimulou desde o começo da pré-candidatura de Arthur Lira, do PP de Alagoas, que é candidato do Centrão e da base do Palácio do Planalto. Maia ainda disse que o objetivo do governo era derrotá-lo, apesar de ressaltar que nunca se colocou como candidato à reeleição da Câmara dos Deputados. Maia ainda declarou, abre aspas, a candidatura do governo é contra Rodrigo Maia. Acabaram as desculpas, não precisam mais me derrotar. Vamos trabalhar para garantir equilíbrio fiscal para os próximos 24 meses. Fecha aspas.
E Paulo Guedes apelou mais uma vez a Bolsonaro por compromisso com o teto de gastos. Vamos à redação agora ao vivo com Felipe Nascimento, que tem mais informações, traz mais informações para a gente. Felipe, bom dia. Oi, Débora. Bom dia para você, todo mundo que acompanha a gente aqui na BMC News. É o seguinte, segundo interlocutores, o ministro da Economia, Paulo Guedes, não gostou nem um pouco da notícia de que um substitutivo à PEC emergencial de relatoria aí do senador Márcio Bittar, ele estava sendo tratado no Congresso e que poderia permitir a flexibilização do teto de gastos, que é uma meta aí do governo, né? Além de telefonar para o Márcio Bittar, o ministro Paulo Guedes também decidiu procurar pessoalmente o presidente Jair Bolsonaro para garantir novamente o compromisso de que Bolsonaro não vai dar nenhum aval para que ninguém, em nome do governo, fale em mexer no teto de gastos. De acordo com as fontes aí ouvidas, Guedes saiu da conversa com Bolsonaro convencido de que tem o apoio do presidente e que há a compreensão da importância da manutenção do teto de gastos. Débora. Muito obrigada, Felipe. Eu te aguardo aqui durante essa edição da BMC News com mais notícias, mais informações. A gente continua por aqui. Olha só, o projeto que libera a nova fase do PRONAMP, que é o Programa de Crédito Voltado para as Micro e Pequenas Empresas, para enfrentar a pandemia, está parado na Câmara dos Deputados, sem relator e ainda também sem previsão de entrar na pauta. O prazo para a concessão dos 10 bilhões de reais previstos para a terceira etapa se esgota em menos de um mês. Recursos do projeto aprovado no Senado no meio de novembro precisam ser emprestados ainda nesse ano, já que se trata aí de um crédito extraordinário que não vale para 2021. Com isso, diminui aí as chances de pequenas empresas conseguirem a linha de crédito com juros mais baixos ainda no fim desse ano, apesar de o orçamento já ter sido aprovado pelo Senado.